estamos de volta com mais um documentário da série que resgata a história de ilustres maranhenses, suas obras e suas contribuições culturais para o Estado e para o Brasil. Este projeto, que homenageia os imortais, foi realizado através de uma parceria entre a TV Assembleia, a Fundação Najib Aikel e a Academia Maranhense de Letras. No programa de hoje, vamos mostrar a trajetória de vida de Raul Astolfo Marques. Negro, pobre, nasceu na época da mesquinha sociedade negreira, em plena vigência do regime escravocrata, que somente foi abolido 12 anos depois. Humilde, Astolfo Marques enfrentou o preconceito e construiu a sua obra contando as histórias da cidade e dos costumes da época. Rufino, Mestre Antônio, Dona Joaquina, Filomeno, Compadre Macedo, Irineu, Velha Camila, Nascimento, Antônio Dedinho, Mulata Cordolina, Manuel Severo. Nas ruas de São Luís, um povo simplesmente acende o dia da cidade nos primeiros anos após a abolição da escravatura e a proclamação da República. Estamos na última década do século XIX. São Luís tem menos de 50 mil habitantes e se desdobra entre o Campo do Ourique e a Praia Grande. Mas há também os arrabaldes, bairros distantes como Liberdade, Outeiro da Cruz e Anil. Astolfo Marques conhece como poucos essas pessoas, porque viveu entre elas. Alguns anos depois, construiria sua obra contando as histórias da cidade, suas festas e os usos e costumes dessa gente humilde. O Astolfo fala essa tradição que hoje se chama fofoca. Agora imagina no início do século, final para início do século XX, uma cidade tão pequena, onde todos se conheciam, onde todos, um sabe da vida do outro. E as manifestações culturais, as danças, tem danças que nós vamos tomar conhecimento através justamente dos contos, das novelas do Astolfo. Raul Astolfo Marques, criador da cadeira número 10 da Academia Maranhense de Letras, nasce em São Luís a 11 de abril de 1876 e morre a 20 de maio de 1918. Negro, de origem humilde, veio ao mundo ainda no tempo da escravatura, regime que só acabaria 12 anos após seu nascimento. Mas as consequências de mais de 300 anos de escravidão ainda se prolongariam por muitos anos. Ele consegue derrubar essa barreira do preconceito com o seu talento, em escrever, com a sua intelectualidade e com a sua humildade. Uma pessoa que mostrou capacidade, numa palavra que está muito desgastada agora, mas eu sou obrigado a repeti-la. Capacidade de superação. É uma coisa admirável, Astolfo Marques. Quando o negro chega a ocupar altos cargos, não se trata do Astolfo, né? Foi uma confraria voltada, né, para os dotes intelectuais, a formação intelectual. Você tem que ter uma formação, uma qualificação. E aí, eu só acredito no talento dele. Não há registro sobre a infância de Astolfo Marques. Sabe-se apenas que trabalhou como servente na Biblioteca Pública do Estado e tornou-se um dedicado leitor do acervo da instituição. O interesse pelos livros o aproximou dos diretores da casa, entre eles o escritor e jornalista Antônio Lobo, de quem se tornou amigo. Depois de ser um servente, um operador de serviços gerais, ele passou a ser um assistente da diretoria da biblioteca. Ele foi um precursor, ele foi um dos pioneiros, ele foi um dos fundadores da Oficina dos Novos. Era ele, o Agostinho Reis, o Antônio Lobo. Praticamente era um grupo de intelectuais, de jovens escritores, jornalistas, contistas,
que se reuniram para ter uma produção, que na verdade essa Oficina dos Novos, ela, se eu não me engano, publicou mais de 10 livros aqui em São Luís, entre poesia, obras de ficção, crônicas, e agregou esses intelectuais durante um bom tempo, e depois esses intelectuais criaram a Academia Maranhense de Letras. E eu acho admirável que na fundação da Academia, com apenas 12 membros, o Astolfo Marques fosse um deles. Astolfo Marques estreia na literatura com o livro de contos A Vida Maranhense, em 1905. 3 anos depois, lança Natal. E em 1913, A Nova Aurora, romance que retrata a vida do negro depois da proclamação da República. E ele mostra assim com muita esperança e também assim com uma certa amargura, uma certa angústia, como é que seria a vida do negro depois que terminada a escravidão, né? A monarquia estava praticamente se exaurindo, e como é que seria a vida do negro no Maranhão, as pessoas pobres do Maranhão naquela época, sob o advento da República. E o livro faz muito questionamento sobre isso. Na verdade, é um livro de muitas dúvidas, onde ele retrata tipos populares do Maranhão, gente simples, carregadores de mercadoria, estivadores, vendedoras de rua, negros de rua, e escravos mesmo que existiam naquela época. E ele fala dessa angústia dele, ele retrata isso de uma forma genial nesse livro, A Nova Aurora, que foi publicado aqui no Maranhão por uma tipografia daqui de São Luís no ano de 1913. Veja no próximo bloco. Criador da cadeira número 10 da Academia Maranhense de Letra, Astolfo Marques retrata com fidelidade a vida das camadas sociais mais humildes de São Luís. As festas de São Luís, contadas em 2 importantes obras, detalhes descritos por quem viveu de perto o momento. Não saia daí, nós voltamos já. Intelectual, sensível e discreto, Astolfo Marques denunciava as desigualdades sociais de uma forma muito leve, sem bater de frente com o governo da época. As mazelas disfarçadas na alegria do povo foram imortalizadas nas obras do escritor. A chegada desses 2 salvadores elementos foi saudada por entre urras e palmas, num crescendo de aclamações pompeantes aos da dinastia Bragantina deposta, e em frenético exaltamento aos seus mais dedicados servidores. O sol, de um dia ardente, dardejava aquela onda humana, que agora apinhava o largo num burburinho belicoso, imovente, indeciso quase, para uma resolução extrema. Havia gente, havia chefe de arruaça, apenas faltava uma cabeça pensante ou um braço forte para intemeratamente dirigir o movimento a estalar. Estivadores do Jerônimo Tavares, trabalhadores das companhias das Sacas, Prensa e União, Tesouro, operários da usina do Raposo, embarcadiços, catraieiros e pescadores das praias do Caju e do Desterro, aos magotes, todos se vinham juntar àqueles que, premeditando uma sânia felina e implacável, ali se achavam inertes, limitando-se a erguer vivas e a brandir ameaçadores porretes, aos quais vinha tilintar, um ao outro, fragmento de arco de barril. Em A Vida Maranhense e Natal, Astolfo Marques destaca na vida cotidiana a participação do povo nas festas da cidade. Homens e mulheres vivem entre as obrigações do trabalho e o prazer das celebrações, onde reina a alegria e a fé. E para descrever esse cotidiano, é só quem está presente. Nas rezas, nos bailes, nas romarias até São José de Ribamar.
E aí é fantástico. Como as mulheres aparecem, essas mulheres que dançam. Aí ele fala de um batidinho, que a gente não ouve nem falar. E se vê que esse povo se divertia, né? Se divertia e brincava. E ele anotando tudo. E depois introduzindo nos seus... Mas de uma maneira tão leve, tão gostosa, que a gente lê assim e entende tudo. Ele não está escrevendo para intelectuais, para letrados. Ele está escrevendo, ele está devolvendo para a população o que é dela. O Astolfo é funcionário público, né? Aí trabalha também na Secretaria do Interior, e ele também vai prestar serviço na Associação Comercial. É uma pessoa que vai trabalhar e tem os seus escritos, né? Com a sua intelectualidade, com a sua sensibilidade em escrever. Mas me parece que é mais uma atitude assim silenciosa. Não é assim de estar contestando claramente essa sociedade. Mas, na verdade, se a gente for ver, ao modo dele, ele denunciava as atrocidades da escravidão, ele denunciava as desigualdades sociais, mas não era de uma forma aberta, declarada, porque ele sabia que ele não ia dar morro em ponta de faca, né? Então ele tinha um discurso muito moderado, era uma denúncia social que ele fazia, uma crítica que ele fazia, mas de uma forma muito moderada, muito leve. Ele não se confrontava assim com o poder estabelecido que havia naquela época. Os bondes circulavam repletos e, pelos modos, mostravam não ter pressa em recolher-se à estação. Quem não pudera tirar o corpo para o foguedo em algum sítio na ilha, estirava as pernas pela cidade. Uns apinhavam as portas das ermidas ainda trancadas. Outros se antecipavam na visitação aos presépios que, porventura, já estavam franqueados. A caixeirada, os estudantes, ainda com a sápida recordação das representações pastoris, no ano anterior, em casa do Assunção, empenhavam-se vivamente para obter bilhetes de ingresso, que na noite seguinte lhes permitissem assistir à dança dos pastores na casa do Álvaro. Passados mais de 120 anos da abolição da escravatura, a situação do negro na sociedade brasileira ainda não é a ideal. Daquele tempo, uma coisa ficou para sempre viva: a alegria desse povo. Ao ler, eu ainda encontro muito dessa alegria que ele passa, dessa participação nos folguedos, nas festas populares. E na hora que eu vejo aquela alegria, aquelas letras assim, picantes, de duplo sentido, aí eu disse, nossa, é Astolfo Marques. Ele conseguiu botar isso há um século. Se os negros conseguiam tocar e dançar com alegria, mesmo no tempo do cativeiro, o que demonstra é que o espírito não se escravizou. A série Imortais Astolfo Marques termina aqui. Você pode rever este e outros programas no nosso site al.ma.leg.br. Até o nosso próximo encontro.